Então, eu achei bastante sugestivo esse tema da porção de hoje, queira ou não. Essa paraxá, ela fala de aliança e fala de casamento. Então, o tema é pois, palavras do próprio Messias, palavra do próprio Messias, Yeshua. Pois, está em João 14:2, pois vou preparar-vos lugar. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Então vamos lá, Deuteronômio, Isaías, Marcos, além de outras passagens da Escritura, e o nome da paraxá vai ter Hanã, 45ª paraxá de Devarim. Resumo da paraxá de hoje. Oração de Moshe para entrar na terra de Canaã. Primeiro discurso de Moshe, exortação à obediência. Depois fiquem atentos, né, qual que é realmente o significado quando nós cantamos aqui todo sábado. Nós cantamos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O que significa a palavra Shema na sua essência, né? Então, fiquem atentos a esse detalhe. As 3 cidades de refúgio, segundo o discurso de Moshe. Moshe conta a história da legislação, a repetição das 10 palavras. Moshe, mediador entre Hashem e o povo. O fim da lei, o fim da Torá é a obediência e bênçãos decorrentes da obediência. Muito bem. No início desta paraxá, Moisés conta a nova geração. Nós temos que entender, irmãos, que Moshe, onde ele está nesse momento dessa paraxá? Ele está nas planícies de Moabe, ao lado do Rio Jordão, momentos antes da entrada na terra de Canaã, da terra prometida. Então, eles estão ali praticamente às margens do rio para entrar na terra. É isso que nós temos que entender já de início aqui, a localização deles, né? Então, como Moisés agora, ele está com uma nova geração na frente dele, a velha geração já pereceu lá no deserto, a velha geração. Tem uma nova turma, um novo povo na frente dele. Por isso que ele repete as coisas. Espera aí, por que Moisés está repetindo as coisas só porque ele ama a Torá? Não, porque ele tinha que ensinar bem a nova geração. Ele tinha que passar todas essas coisas, inclusive os 10 mandamentos, ele repete. Então, ele não está repetindo insistentemente, é por causa da nova geração, né? Quanto à nova geração, que ele implorou a Hashem, ele está lembrando ali para a nova geração, que ele passou um momento muito triste, né? Quando Hashem disse para Moisés, Moisés, você está insistindo em querer entrar na terra, basta, não me fale mais nisso, chega, não toque mais nesse assunto. O Eterno falou assim para Moisés. Então ele insistiu para Moisés, Moisés insistiu para Hashem, para que Hashem deixasse ele entrar na terra. E o Eterno foi bem enfático e disse não, um não bem redondo. Não. É triste, mas nós vamos entender o porquê que ele não entrou. Então, que ele implorou a Hashem para entrar na terra prometida, na boa terra, que está da além do Jordão. Sempre Moisés repetia, ele não falava na terra prometida simplesmente, ele falava na boa terra, em terra que emana leite e mel, sempre na terra como boa, boa, boa. Tudo que vem do Eterno para nós é bom. O Eterno não quer o nosso mal, Ele quer o nosso bem.
Até que Hashem lhe respondeu: basta, não me fales mais nisto. Isso está em Deuteronômio 3, 23 a 26. Isto é, o próprio Moisés desejando muito entrar na terra, mas não entra. Hashem disse onde ele iria morrer. No Monte Pisga, na cordilheira de Abarim, na terra de Moabe. Esse Abarim também ele tem um lado conhecido como Abarim e outro lado é a cordilheira, mas um lado é conhecido como Abarim e outro lado é conhecido como Nebo. Então, peraí, o Jair não está falando Nebo, é Nebo ou Abarim, ou Nebo e Abarim. No Monte Pisga. Então, o Eterno já, imagine, você sabendo que vai morrer e sabe até onde. Aí pega. Imagina se a gente soubesse e aonde. Ninguém fica pensando nisso, né? Então foi para Moisés ali. Isso está em Deuteronômio 32, 48 e 52. Também o sumo sacerdote, agora comecem a ligar os pontinhos. Não morre. Nesse momento, não morre Moisés, ele morre um pouquinho mais para frente, né? Mas Arão já tinha morrido 11 meses antes da morte de Moisés. Arão, o sumo sacerdote. Qual a idade de Arão? Eu não lembrava a idade de Arão. Se alguém me perguntasse, puxa vida, 123 anos. Morre no Monte Or, no 40º ano da saída dos filhos de Israel do Egito, 11 meses antes da morte de Moisés. Então, duas situações. O povo está para entrar na terra, eles estão à margem do Jordão, nas planícies de Moabe. Para eles adentrarem na terra, eles entram com quem lidera eles? Yehoshua, Josué. Então, por que Josué entra? Porque Moisés morre e Arão também morre. Espera aí, eu já ouvi essa história antes, que para entrar, alguém tem que morrer. Para entrar num lugar especial, alguém tem que morrer. Interessante, né? Bem interessante. Para você receber o perdão, os animais tinham que morrer. Para você adentrar no reino, perdoado, alguém tem que morrer. Números 20, 22 a 29 está o que eu acabei de falar. Números, referente a Arão, né? A morte de Arão. Mesmo assim, imagine Moisés sabendo que vai morrer e até onde ele vai morrer. Então, como ele era muito prepotente, na sua extrema humildade, vamos dizer assim, né? Eu me considero embaixo do mindinho de Moisés. Extrema humildade. Se preocupa assim mesmo. Você veja que tipo de caráter dele. Era um sonho, era o grande sonho dele entrar na terra. E ele recebe um não bem redondo de Hashem. Mesmo assim, ele não desiste. Mesmo assim, ele não desiste. Ele continua. Ele se preocupa, na sua extrema humildade, ele se preocupa em exortar a nova geração para que tenha os devidos cuidados não só para entrar, como se manter na boa terra, que mana leite e mel, um lugar, um destino de refúgio. Então, como com esse não de Hashem, ele entendeu assim, é muito difícil entrar na terra. Qual que é a mensagem para nós? Irmãos, não é tão fácil assim como talvez muitas pessoas pensem, nós sermos salvos e nós entrarmos no reino de Hashem,
não é tão simples. É bem mais profundo o próprio Moisés. Nunca tinha parado para pensar nisso. O próprio Moisés. Se eu me sinto lá abaixo do mindinho de Moisés, e eu então como é que fico nisso? É difícil, irmãos. É muito difícil, é muito difícil. Então, veio essa preocupação de Moisés, puxa, se o Eterno não me liberou, imagina, o povo, então agora eu tenho que ter uma responsabilidade muito grande agora com o povo, exortar o povo e chamar a atenção deles e dizer para eles andarem nos caminhos da Torá. Então imagine como que se colocou, e ele podia ter aquele termo popular, né? Depois de ouvir esse não, o que 99,9% das pessoas fariam ouvindo esse não de Hashem? Pum! Chutavam o balde. Quer saber? Estou aí 40 anos no deserto. E os meus outros 40 anos? E os meus outros? Moisés morreu com 120 anos, né? Toda a minha vida. Aprendi, depois labutei, e me humilhei, e tal. E daí recebo um não no final. É difícil, né? Muito difícil. Mas assim mesmo ele manteve a humildade dele e a preocupação com o povo, né? Então, cuidados não só para entrar, como para se manter na boa terra, cuidado com o povo, que manda leite e mel, um lugar, um destino de refúgio. Destino de refúgio. Ele começa dizendo no primeiro discurso, preste atenção aqui. Chamai Israel, ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que vos ensino para que vivam, entrem e possuam a terra que Hashem vos dá. Shema Israel. Ele fala, Shema Israel. Mas, Rocha, você já está lendo o capítulo 6, que fala lá, o Shema Israel, Adonai Eloheinu. Não, ainda não. Eu estou no comecinho ali, eu estou em Deuteronômio 4. Mas então ele fala Shema Israel em outras partes? Sim. Várias vezes ele fala Shema Israel, os estatutos e juízos, inclusive a palavra estatutos e juízos parece que repetem 10 vezes. E Shema Israel, 8. Espera aí, você repete? Quando repete a terceira vez já é importante. Se chega a 8, a 10, é hiper importante. Então tem algo muito legal aí, tem. Essa paraxá é bem legal, irmão. Vocês vão gostar. Olá, estatutos e juízos repetem 8 vezes nessa paraxá, podem conferir. Eu fui lá, contei, recontei, 8 vezes. É muito importante, muito importante. O que o Moisés está querendo dizer com isso? Pouco antes de Moisés repetir as 10 palavras, a nova geração, ele diz em Deuteronômio 5:1, chamai Israel, ouve Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que aprendam e cumpram, porque Hashem fez aliança conosco em Horebe, todos os que hoje aqui estamos vivos. O que ele está querendo dizer? Ele está repetindo tanto o Shema quanto estatutos e juízos. O que está atrás disso aí? Antes dele falar as 10 palavras. Opa, agora o Roger já deu uma dica para a gente. Que o Shema tem uma ligação muito forte com as 10 palavras. É verdade? Sim, é verdade. Pode crer nisso aí. Olá. Logo em seguida, Moisés cita as 10 palavras. Ele repete as 10 palavras da experiência que aconteceu lá no Sinai, que é Deuteronômio 5, 6 a 21. Depois, em Deuteronômio 5, 24, diz, ouvimos a sua voz. No verso 25, se ainda ouvíssemos a sua voz. No verso 26, de toda a carne que tenha ouvido a voz de Hashem. No 27, chega a te ouve.
E no verso 28, ouvindo, pois, Hashem. Só aqui. 1, 2, 3, 4, 5, fora as outras partes. Talvez dê até mais de 8 vezes. Shema. Só aqui, né? Ó, ouvíssemos, ouvido, ouve e ouvindo. Todas essas palavras é Shema. Está relacionado a ouve. Pouco antes de Moisés declarar Shema Israel, propriamente a oração, né? A oração do Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Pouco antes de Moisés declarar tudo isso, ele cita em Deuteronômio 6,3 agora, presta atenção. Chama Israel e atenta em os cumprires, para que bem te suceda. Ouve, ó Israel, e atenta em cumprir os mandamentos, para que bem te suceda. Ele está naquela grande preocupação, assim, de certa forma, esse não que o Eterno deu para ele, foi algo que mexeu de uma forma muito forte para ele, assim, para ele mostrar essa preocupação com o povo, que é muito sério, né, para você obter a salvação e andar nos caminhos da Torá, é muito difícil. Então, o que nós estamos fazendo aqui nessa visão de restauração? Nós estamos trazendo à tona coisas que o ensino, de modo geral, aí, principalmente através do cristianismo, sempre quis mostrar água com açúcar. Quis mostrar assim, você crê, está salvo. Não fala mais nada. Você falou a palavra, você crê ou não? Creio. Pronto. Ponto. Se você crê, automaticamente você está salvo. Não é assim, irmãos. Isso é uma mentira. O crer não garante salvação de ninguém. E a Torá é muito específica em nos ensinar, nos orientar, que é um processo dia a dia. Quem crer e obedecer é o significado da palavra Shema. Nós já vamos ver isso aí. O significado da palavra Shema. Espere aí. Vemos nessa paraxá que é uma sucessão de Shema Israel. Sim, sem dúvida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Moisés está falando quando ele repete muitas vezes, ouve, ó Israel, ouve, ó filhos de Israel, ouvem, escutem, ouçam, mas não escutem aqui, é um escutar de outra maneira. A essência do Shema não é simplesmente você tirar você tem um algodãozinho no ouvido, você limpar o ouvido, não, é muito mais profundo. Ele está falando de fé e obediência. Vocês já ouviram alguma frase, algum versículo que diz que para a gente agradar a Hashem tem que ser através da fé? E como que inicia a fé em nós? Pelo? Ouvir o quê? A palavra. Então, a gente indo na raiz das coisas, a gente vê que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo Shema. E este significado do Shema que o Eterno quer mostrar para nós. Não é só entra por aqui, acabou a nossa reunião de hoje, tudo bem. Então, entrou aqui, saiu aqui, tchau. Tchau, Shema. Entrou aqui, saiu aqui. Já bati cartão lá na comunidade e tal, né? Aqui vocês não vêm bater cartão. É triste, irmão. Essas verdades que o Eterno está revelando para nós, a gente enxerga um monte de coisa que está acontecendo por aí. Então, fé e obediência para entrar e permanecer na boa terra, para entrar e
permanecer, não para entrar e já sair. Entra aqui no rio, vai lá, brinca um pouquinho, já volta aqui. Não, para você entrar e permanecer. É isso que Yeshua veio mostrar para nós. Como que nós praticamos, da melhor forma que nós podemos praticar a Torá no dia a dia. É a Torá prática, na prática, Yeshua. Que princípio da fé, que o princípio da fé é ouvir. O significado da palavra Shema, composta por Shin, as letras, né? Shin, Men e Ain, significa agir de acordo com o que foi ouvido. Quando você age de acordo com o que você ouve, é o quê? É você praticar a fé, é a obediência, é o ato da obediência em si. Então, quem disser assim, não, essa oração é uma oração muito básica, lá ouve, você só ouve e pronto. Não. Ela tem que ouvir, ela entra no âmago da tua alma, do teu espírito, e daí aquilo começa a mexer em você, né, e tal, e a fé, né, a fé que agrada a Hashem começa a te transformar, e você começa a mudar teu caráter, você começa a mudar tuas atitudes, tua forma de pensar, a tua forma de olhar para as pessoas. Que antes desse processo a gente acha que todo mundo é errado, só você está certo. Depois não. Depois você começa a ter olhos de Yeshua. Você olha todos, que todos são carentes das misericórdias, assim como você é carente das misericórdias. Você não se sente superior. E um dos grandes ensinos da Torá é sempre a gente se sentir menos que os outros, nem igual a Torá diz. Era uma virtude de Abraão. Qualquer pessoa que chegasse na frente de Abraão, ele se dobrava. Não precisava ser um rei, um Samuel da vida, ele se dobrava para as pessoas, porque ele via que cada ser, cada pessoa, ela não existiu por acaso, ela é uma obra do Eterno. É algo muito precioso, muito além do que a gente pode imaginar. E tem muitos que cometem homicídio e matam o próximo, que isso é terrível. Então, a essência do Shema é agir de acordo com o que foi ouvido, isto é, obediência, obedecer. Diferente de uma palavra contemporânea, no mundo hebraico, no judaísmo, né, existe uma palavra chamada letzayet. Essa palavra letzayet, ela significa obedecer também, mas não no sentido espiritual do Shema. Letzayet, se você colocar lá no dicionário, ela vai aparecer como obedecer. Mas obedecer quem? Obedecer teus pais, obedecer às leis do governo, às leis de trânsito, por exemplo. Esse tipo de obediência. Não é a obediência de espírito que o Eterno falou, não é uma obediência bíblica, que o Shema já fala em caráter espiritual nesse sentido. Da mesma forma, as palavras Hukim, Mishpatim, Mitzvot, estatutos e juízos, leis, repetem 10 vezes nessa paraxá. Por que tanta repetição? O Shema, vocês já entenderam? Por que Hukim, Mishpatim e Mitzvot, que são as palavras, né? Repete. Tanto é que Moisés repete as 10 palavras todinhas. Com tudo isso, fica bem claro, presta atenção aqui que é bem legal. Com tudo isso fica bem claro que o que Moisés está querendo dizer é: Shema, ouçam e pratiquem as 10 palavras que Hashem nos revelou em Horebe. O que significa a revelação de Horebe, irmãos? O que significa a conversa que eu tive com uma irmã aí, sobre aliança?
que significa? As duas tábuas com as 10 palavras são o contrato. Eruzim. E a Ketubá, o documento em si, né, que também é a Torá, já foi selada e vocês estão aliançados com Hashem. Tudo isso para vocês poderem entrar na morada que o Senhor está preparando para a sua noiva, para vós. Então, essa grande repetição, né, tantas vezes falando tanto do ouvem as palavras, mas esse ouvir não é, aconteceu, o Eterno lá, tiveram uma experiência muito forte lá no alto do Sinai, e o povo lá embaixo, tal, e vocês se reuniram ali e tal, e pronto, terminou, acabou esse evento, tudo, vamos embora. Não. Ali começa uma aliança eterna, um casamento eterno com o povo de Israel, ali, naquele momento. Uma aliança, é um casamento, uma grande festa de casamento aconteceu ali no Sinai. E o contrato de casamento, a grande Ketubá, está aqui, ó, a Torá. Então, isso que Moisés queria fazer com que o povo caísse a ficha do povo, o que aconteceu lá foi muito forte. E a primeira geração, a velha geração, pecou, eles erraram, vacilaram, pereceram lá no deserto. Agora vocês são os responsáveis em dar continuidade a esse processo. Que a primeira geração errou, vocês vão continuar. Lembrando da aliança de casamento que houve lá, no Sinai. Notamos também que o Shema tem forte conexão com as 10 palavras. Yeshua citou, olha que interessante aqui, o que significa, qual o real significado da resposta que Yeshua deu sobre os 2 grandes mandamentos. Como 2 grandes mandamentos? Olha que super interessante. Mateus 22, 34 a 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Palavras de Yeshua. Palavra de Yeshua. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a Torá e os profetas, irmãos. Vocês já viram Yeshua falando assim? Vocês se lembram dessa passagem de Mateus 22, 34 e 40? Que ele fala dos 2 grandes mandamentos? O que significam esses 2 grandes mandamentos? Da onde que Yeshua tira o primeiro e o segundo? O primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Este é o grande e primeiro mandamento. Essas palavras estão aonde, queridos? No Shema Israel, de Deuteronômio 6, que está nessa paraxá. Yeshua tira do Shema Israel. Nossa, então as palavras de Shema Israel, elas são muito fortes com relação às 10 palavras. Sim, elas estão diretamente ligadas com as 10 palavras. Como assim? Notamos, a Torá sempre nos surpreendendo, né? Notamos que o primeiro mandamento citado por Yeshua, o primeiro grande mandamento citado por Yeshua, refere-se ao Shema Israel e é o resumo da primeira tábua. Irmãos, o Shema Israel é o resumo da primeira tábua. Então, Jair está falando de 5 mandamentos. O primeiro grande mandamento está referindo aos 5 primeiros? Como assim? Me explique melhor. Alguns já entenderam. Quem está levantando o braço lá,
Me explique melhor, eu vou explicar. A primeira tábua, queridos, a primeira tábua, o que que é? O que que é a primeira tábua? O que que significa a primeira tábua? Hã? Relação do homem com Hashem. E alguém pode até falar para mim assim, será, Rocha, que o quinto mandamento não deveria estar na segunda tábua? Talvez sim. Mas por que que o Eterno colocou na primeira tábua o quinto mandamento? Qual que é o quinto mandamento? Amém. Honrar teu pai e tua mãe. Que honrar pai e mãe é muito forte, como se a gente estivesse honrando o Eterno. É uma relação com Hashem. Por isso que é muito sério para Hashem quando a gente desonra os pais. Agora, quando a gente honra os pais, os nossos dias na terra se prolongarão. Por causa da bondade e da justiça dele. Por isso que honrar pai e mãe está na primeira tábua. Então, a primeira tábua é relação homem com Hashem, que é o primeiro grande mandamento. O primeiro grande mandamento são a primeira tábua. Isso que Yeshua falou. E qual que é o segundo grande mandamento que Yeshua falou? O que significa a segunda tábua, irmãos? Relação de homem com? Hã? Homem com homens, com o próximo. Muito bem. E o que Yeshua respondeu? O que é o segundo mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O segundo grande mandamento que Yeshua falou é toda a segunda tábua, os 5 mandamentos da segunda tábua. Baruch Hashem. Só isso aqui eu podia terminar agora aqui, para achar. São revelações de Hashem para nós. Irmãos, toda honra e glória e louvor ao Eterno. Porque apesar de nós, Ele tem tido misericórdia de nós. Em Deuteronômio 4, 41 e 43, pouco antes de Moisés repetir as 10 palavras, ele cita 3 cidades de refúgio. Qual a razão disso? Conforme Josué 20, agora indo lá para o livro de Josué 20, eram locais designados para proteger pessoas que cometessem homicídio ocidental do vingador de sangue, parente da vítima, até que um julgamento justo fosse realizado. Entenderam mais ou menos a questão dessas cidades, né? Na verdade é que eu estou citando 3 cidades, mas elas são 6. Porque Hashem permitiu, abençoou, né? Que existissem essas 3 cidades, 3 delas foram estabelecidas por Moisés, a leste do Jordão, e a oeste do Jordão, 3 cidades foram estabelecidas por Josué, para que o Eterno sempre está preocupado com uma saída para quem peca, para quem comete algum crimes involuntários. Já ouviram falar de homicídio? Eu não sei qual que é o termo, judicialmente falando, quando você
fere alguém ou mata alguém, mas foi involuntário, você não planejou aquilo, foi sem querer. Qual que é o termo? Hã? Culposo? Doloso? Doloso? Culposo. Culposo. Então, você veja a multidão das misericórdias do Eterno, né? Acidentes, as coisas involuntárias que aconteciam, foram estabelecidas essas 3 cidades. Por que foram estabelecidas 3 cidades a leste do Jordão? Não eram suficientes essas 3 cidades depois que eles entraram na terra? Por que então que foram estabelecidas 3 cidades por Moisés a leste? E Moisés não entrou na terra. Lembrem disso, Moisés não entrou na terra. Então, para quem que eram? Para as tribos de Gad e Ruben e meia tribo de Manassés. E o Eterno não esquece que ficaram a leste. 3 cidades a oeste do Jordão foram escolhidas por Josué e 3 cidades a leste por Moisés. São 6 cidades no total. Elas estavam estrategicamente divididas para que qualquer pessoa pudesse alcançá-las rapidamente. O acesso para essas cidades era muito fácil, muito simples e objetivo, né? Não tinha obstáculos na frente. O acesso era muito fácil. Esse acesso fácil é o quê? Vamos jogar para o lado espiritual, né? O acesso fácil que, com a morte do Cordeiro de Hashem, depois que o véu foi rasgado, né? O irmão Lauro falou, o véu foi rasgado de cima a baixo, para que o acesso ficasse fácil a todos que se encontram em pecado, por causa de Yeshua, que foi morto, rasgou o véu. Então nós somos lavados e purificados dos nossos pecados, dos nossos crimes, e nós temos acesso daí livre. O acesso ele é fácil, não tem uma cortina na frente, ele está desimpedido. Então, o homicida precisava expor seu caso aos anciãos na porta da cidade e provar que o ato foi involuntário. Depois de ele comprovar isso, por A mais B, ele deveria permanecer morando na cidade até a morte do sumo sacerdote da época, momento em que estaria livre para retornar à sua casa. Observem que nada escapa, irmãos. Ele teria liberdade para voltar tranquilo para sua casa, sem ninguém perseguindo ele, após a morte do sacerdote. Então, a morte do Cordeiro de Hashem, a morte do Messias, é um cumprimento de toda a Torá, de todos os sacrifícios, né? Inclusive por exemplo, vamos dizer Arão, né? Arão, os filhos de Arão, sei lá, tinha que morrer, o sacerdote ou o sumo sacerdote da época, né? Para que ele tivesse essa liberdade. E ele ficava em refúgio naquela cidade. Ele não seria atormentado, ele não seria perseguido naquela cidade, na cidade. A cidade seria uma proteção para ele. E também, quem quisesse se vingar dele, não era permitido essa pessoa entrar na cidade para se vingar. Ele estava debaixo de uma proteção. O que significa isso? Era necessário que um acontecimento notável marcasse o fim do período de asilo, para que o vingador, aquele que quisesse se vingar dele, soubesse sem sombra de dúvida quando cessava seu direito legal de exigir vingança. Fantástico, né? Fantástico. Essa questão judicial já vem lá de idos tempos, né? Tanto é que a legislação da Torá,
constituições de várias nações, inúmeras nações, foram tiradas sabiam disso? Foram tiradas da Torá? A constituição de centenas de nações. As 6 cidades de refúgio, rapidinho aqui, bem rapidinho esse slide. A oeste do Rio Jordão, daí a oeste vocês sabem que é Josué. Josué que estabeleceu. Na terra de Canaã, ali, ó. Quedes, localizada na região montanhosa de Naftali, na Galileia. Siquém, ou Shiquém, situada na região montanhosa de Efraim. E Hebron, ou Kiriat Arba, localizado ao sul nas montanhas de Judá. Agora vejam a localização das cidades a leste do Jordão que foram estabelecidas por Moisés. Veja lá. A leste do Jordão, do Rio Jordão, estabelecidas por Moisés. Golã, localizada em Bassã, no território de Manassés. Olha aí, ó, Manassés. Ramote, situada em Gileade, no território de Gade. E Bezer, localizada no Planalto, no território de Ruben. Então, essas são as 6. Eu só coloquei aqui para ilustração, só para vocês saberem o nome dessas cidades e o local delas. As 3 cidades de refúgio ordenadas a Moisés eram lugares de proteção contra o vingador de sangue. Elas fazem um paralelo perfeito com Yeshua, o nosso refúgio. Por isso que eu coloquei aqui para compartilhar com vocês, que nada escapa, né? Toda a Torá, desde Bereshit, incluindo o Apocalipse, tudo isso se concentra, a consumação de todas essas escrituras é o Messias. Tanto é que no judaísmo messiânico, quando nós falamos a palavra Torá, não é o Pentateuco. Quando você fala Torá, é de Bereshit até Apocalipse. Torá, que não tem como separar, não tem. Na visão messiânica, a nova aliança, né, a última, né, ela endossa todas. Tanto é que não existe revogação. Você não vai em lugar nenhum da Torá ver que a primeira aliança, a segunda, a terceira, a quarta, a sexta foram revogadas. O que Yeshua falou? Eu vim para... Ele veio para cumprir as alianças. Ele veio para endossar as alianças. Até hoje, nenhuma aliança foi revogada. Ele não anulou aliança nenhuma, muito pelo contrário. Ele endossa todas as alianças, Yeshua. Se fosse assim, por exemplo, se alguém me perguntar, ou perguntarem para vocês, Jair, onde é que começa o judeu messiânico? Começa em Abraão? Espera aí. Se a aliança abrâmica foi revogada, como é que a gente cita Abraão? Abraão é o pai da fé, é o amigo de Hashem. Então seria uma contradição muito grande, né? Entenderam? Elas fazem um paralelo perfeito com Yeshua, nosso refúgio. Quando pecamos, mas nos arrependemos, corremos para Ele. Ó, eles correm para a cidade de refúgio. Quando nós pecamos, eu cometi um pecado, mas foi involuntário, eu não quis fazer isso, mas pequei. Para onde que eu vou? Eu vou, me prostro nos pés de Yeshua, nos cabelos dos pés de Yeshua. E daí nós nos arrependemos, choramos, e Ele aceita, e a gente sai outra pessoa quando a gente levanta daquela oração. Porque nós fomos para o refúgio, nós fomos para a cidade de refúgio. Quando pecamos, mas nos arrependemos, corremos para Ele. Lá encontramos perdão, proteção contra a condenação da Torá e a certeza da vida eterna, porque em Yeshua não há mais nenhuma condenação das trevas sobre nós. Não, nunca esqueçam disso, irmãos. Na oração de manhã de vocês, digam assim: Yeshua, eu te amo, porque através de ti não há mais condenação nenhuma sobre a minha vida.
Baruch Hashem. Paralelo espiritual. Cidades de refúgio versus reino de Hashem. Proteção imediata ou perdão. Nas cidades de refúgio, o homicida involuntário estava seguro assim que cruzava os portões. Aquele que cometeu o crime, né, involuntariamente, ele foi aceito e adentrou nos portões, pronto. Quem estava perseguindo ele não podia entrar na cidade. Ele estava protegido. É o meu refúgio. Ele pode. Imagina uma pessoa viver sempre fugindo, né? Alguém correndo atrás de você querendo matá-lo. Imagine que tipo de vida é essa. Agora, se você chega num lugar que você sabe que não tem mais ninguém te perseguindo, daí você pode respirar, você pode se alimentar, você pode fazer suas atividades, você pode estudar, pode orar, você pode daí ter uma vida, né, debaixo de uma proteção. Assim que cruzava os portões. No reino de Hashem, quando nos arrependemos, a graça divina nos cobre imediatamente, nos livrando da condenação eterna. Baruch Hashem, acabei de falar para vocês. 1 João 1,9. O caminho aberto ao madeiro, as estradas para as cidades eram largas, bem sinalizadas e mantidas desimpedidas para facilitar a fuga. Yeshua é o caminho claro, plano e acessível para todos os que buscam recomeço, porque ele diz para nós, aqueles que estão comigo, que creem em mim, eu sou o jugo suave, o fardo leve e a alegria da salvação. João 14:6. A segurança nos limites, a presença de Hashem. Segurança nos limites. O fugitivo só estava seguro enquanto permanecesse dentro dos muros da cidade. Para o justo, a proteção ocorre quando permanece em comunhão e submissão ao senhorio de Yeshua. Quantas coisas no dia a dia, irmãos, se não fosse o processo que nós passamos, né, de crer e nós queremos melhorar e restaurar o nosso caráter, né, e praticar a Torá, nós, desde que a gente acorda, nós estamos envolvidos por um escudo eterno. Quantas coisas poderiam acontecer de ruim para a gente que não acontecem porque nós estamos debaixo das asas de Hashem. Por isso, eu estimulo e sugiro para os irmãos, sempre em suas orações, nunca deixarem de agradecer. O ato em si, a prática da gratidão, às vezes a gente tem aquele hábito, né, de reclamar, murmurar e tal, mas a gratidão, a gente saber esperar o tempo, saber que o Eterno tem o tempo para todas as coisas acontecerem, faz toda a diferença. Espírito e sentimento de gratidão a Hashem. Isso agrada muito a Hashem. A liberdade final, o sumo sacerdote. O abrigo era vitalício, mas o fugitivo era declarado totalmente livre apenas com a morte do sumo sacerdote da época. Olha aí, ó. Como vitalício? Vocês entenderam quando eu falei vitalício aqui? Está diretamente ligado com a morte do sacerdote. O sacerdote morrendo, parava você podia sair da cidade e ir para onde você queria, daí estava livre. Então, quando você vai nos pés de Yeshua, que você se arrepende em verdade e em espírito, e nós somos lavados, e quando Ele nos purifica com isopo e nos torna mais alvos que a neve, você levanta daquela oração, está uma nova pessoa, está sem culpa, você está livre. Você vai para onde você quer, mas em liberdade de espírito, sem culpa.
Nossa liberdade espiritual é garantida pela morte e ressurreição de Yeshua, nosso sumo sacerdote eterno. Agora, eu coloquei essa última parte ali para vocês entenderem quando eu citei lá sobre o casamento, né? Lembra que eu falei da aliança, do casamento, o primeiro grande mandamento, o segundo grande mandamento, lembra? Eu coloquei ali, para ficar bem claro assim para todos nós, referente a João 14. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Olha lá. Conforme João 14, 1 a 4, lá. As duas tábuas, né? Contrato Eruzim, Ketubá. Vocês estão aliançados com Hashem, tudo isso para vocês poderem entrar na morada que o Senhor está preparando para a sua noiva, para vós. Esse comentário que eu coloquei ali é uma explicativa de João 14, 1 a 4, que eu vou ler para vocês agora aqui. João 14, 1 a 4. Palavras de Yeshua. Eu gosto muito quando eu estou lendo ali e quando você lê que Yeshua falou. É diferente, né? Com todo respeito a Mateus, Marcos, Lucas, aos discípulos, Tiago, etc. Mas quando Yeshua fala é diferente. Bem diferente. Ó, não se turbe o vosso coração. Credes em Hashem, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O que significam essas palavras, irmãos? É lindo, muito lindo, o amor de Hashem por nós, é muito lindo. Yeshua está falando do casamento. Ele está falando da revelação da Torá. Ele está falando de como o noivo, na filosofia, na vida judaica, como que o noivo age perante a noiva, perante a família. Como que é o casamento judaico, irmãos? Primeiro os pais se reúnem, os pais da noiva, enquanto as mulheres preparam café, o pai, né, os pais, os homens conversam e eles formam e definem o casamento. Os pais que definem o casamento, não são os noivos. Eles conhecem, né, a família um do outro, tal, barará, arará, tal, tudo de acordo, tal, e fazem uma ketubá. A ketubá é feita ali, na frente deles, e eles assinam. Da mesma forma que foi feita a Torá, foi revelada lá no Sinai. Essa situação, exatamente essa situação. Os pais definem exatamente a revelação da Torá, esse momento. Só que as bodas acontecem um pouco mais para frente, as bodas do Cordeiro, né? Não é naquele momento. Então, no casamento judaico, depois de feita essa ketubá pelos pais, a moça fica ali na casa dela, o noivo vai para a casa do pai dele. O noivo, o que ele vai fazer? Ele vai ficar parado, dormindo e tomando Coca-Cola e comendo paçoquinha? Eu fiz muito isso, irmão. Paçoquinha, maços de paçoquinha. Por isso que eu falei, porque sou eu que fazia isso. O noivo vai para a casa dele, daí uma parte do terreno lá, do pai dele, ele planta uma vinha. Plantando uma vinha, ele começa a ter dinheiro
e faz uma casinha, ou um quarto, para levar a noiva lá. Porque dele já tem o trabalho e tem o lugar para levar a noiva. Com a bênção do pai. Sempre com a supervisão dos pais. Os pais nunca ficam longe. Tem muitos jovens que, infelizmente, fogem de casa e se casam sem a permissão dos pais. Isso é um problemão. Isso é um problemão. Com certeza vai dar problema lá na frente. Tem que ter a bênção dos pais. Então, Yeshua cumpre toda a Torá, até nesse detalhe do casamento. Ele sai, ele vai para a casa do pai, ele está na casa do pai. E ele está preparando o lugar para a noiva. Ele falou, está aqui, ó. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito. Ele está preparando essas muitas moradas para nós. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu vou preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Não sei se chora ou rio, é muito forte. A Torá é muito forte, irmãos. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Daqui paramos aqui. Vou lá para... Olhem, só para finalizar aqui, eu acabei de falar para vocês as etapas do casamento judaico, o contrato. Então, a ketubá era selada e o casal já era considerado legalmente casado. Os pais já faziam essa ketubá, já estava definido o casamento. Não era uma coisa que, não, nós pensamos bem, pai, vamos desistir. Não. Já estava decidido e ponto final. Não se discutia mais isso aí. Mas eles ainda não moravam juntos. Olha aí, ó. Não moravam juntos. A partida, o noivo voltava para a casa do seu pai. O noivo, Yeshua, voltou para a casa do pai. Está lá com o pai, preparando o lugar para nós. A preparação, o noivo construía um quarto nupcial ou uma casinha, que tem várias versões sobre isso daqui, né? Ou uma casa pequena, ou um quarto com instalações, tal, tudo completinho, chama-se radar, anexo à casa paterna, ó, próximo ao pai, cujo término dependia da aprovação do pai dele, olha aí, ó, sobre a supervisão de Hashem. Pode fazer que eu aprovo. E o resgate. Após esse tempo de preparo, o noivo voltava de surpresa para buscar a noiva e iniciar a festa. Voltava de surpresa. Alguém sabe o dia e a hora que Yeshua vai voltar? Vai ser de surpresa. Não é perfeito? Essa é a maravilhosa Torá, irmãos. Essa é a maravilhosa Torá. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Baruch Hashem. Baruch Hashem.